Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia Humana. Eu sou aqui no alojamento de Souza e na nossa aula de hoje falaremos do sistema circulatório, coração e vasos sanguíneos. E como conteúdo da nossa apresentação, falaremos das funções e órgãos componentes do sistema cardiovascular, que são o coração e os principais vasos sanguíneos, os conceitos gerais de fisiologia da circulação e, por fim, falaremos do pulso e da tensão arterial. Bem, o sistema circulatório é uma ampla rede de tubos de vários tipos e calibres que colocam em comunicação todas as partes do corpo. E este sistema circulatório ele é composto por dois outros sistemas, que são o sistema cardiovascular e o sistema linfático. Cada um desses sistemas, tanto o cardiovascular e o sistema linfático, vai ter seus próprios constituintes, mas o que eles têm em comum é que ambos são constituídos por vasos sejam eles sanguíneos ou vasos linfáticos, dependendo do líquido circulante dentro desses vasos. Por exemplo, no sistema cardiovascular, nós temos o líquido circulante, que é o sangue. Daí que os vasos que transportam sangue são denominados de vasos sanguíneos. Enquanto que no sistema linfático, o líquido circulante é a linfa, daí denominados de vasos linfáticos. Porém, o sistema circulatório, ou melhor, o sistema cardiovascular e o sistema linfático diferem num órgão constituinte. É que o líquido que é transportado a nível dos vasos sanguíneos tem uma bomba impulsionadora, denominada de coração, diferente do sistema linfático, que não temos uma bomba impulsionadora. Daí, esta é uma das diferenças entre esses dois sistemas. Porém, as semelhanças é que ambos transportam um líquido circulante e ambos, para transportar esse líquido circulante, são constituídos por tubos de diferentes tipos e calibres. Daí que ambos constituem o sistema circulatório. Comecemos pelo sistema cardiovascular, que é um circuito fechado de vasos ligados a uma bomba, cuja função é manter a circulação do sangue para todos os tecidos do corpo. Bem, e esse sistema cardiovascular, para poder manter a circulação do sangue para todos os tecidos do corpo, vai desempenhar algumas funções, que são as funções do sistema cardiovascular. A primeira função é troca de moléculas, sejam elas água, gases, nutrientes e hormônios, entre os órgãos e tecidos, fazer com que haja uma troca das diferentes substâncias do corpo entre órgãos e tecidos, passar a água de um compartimento para outro, dos gases dos tecidos para o exterior e do exterior para os tecidos e vice-versa. Também mantém a homeostasia através da coagulação sanguínea, ou seja, o sistema cardiovascular, pela sua composição, transportar o sangue, mantém a hemostasia. Hemostasia quer dizer hemo, de sangue, estasia é manter as condições quase constantes do sangue. Também por transportar células de defesa, denominadas de glóbulos brancos ou leucócitos, o sistema cardiovascular vai manter a defesa do corpo contra invasores estranhos, sejam esses agentes microbianos ou partículas estranhas. Também transporta gases como oxigênio e dióxido de carbono. Oxigênio importante para a produção de energia, energia essa que garante a normalidade das células. E como vimos, a célula é a unidade básica estrutural de todos os seres vivos. Manter a célula normal é manter os indivíduos saudáveis. Também transporta nutrientes como açúcar, glicose, proteínas, os aminoácidos, e a gordura, que são os lípidos, nutrientes importantes que, na sua reação com gases como oxigênio, produzem energia. Energia é importante, mais uma vez, para a produção celular e para a manutenção da homeostasia, ou seja, das condições quase que constantes do ser humano, manter-nos saudáveis. Também remove produtos que são derivados desse processo de produção de energia, como é o caso específico do dióxido de carbono, que é transportado das células onde foi produzido para o exterior. E também transporta hormônios, que são substâncias químicas capazes de se ligar a outras células e modificar a função dessas células, dependendo do tipo de célula e se tiver receptores para esses hormônios. E por fim,
o sistema cardiovascular também participa na regulação da temperatura, denominado de termorregulação, porque é a nível dos vasos sanguíneos que podemos produzir calor ou dissipar ou mesmo perder o calor. Dissipação é o mesmo que perda de calor. Então, essas são as funções básicas do sistema cardiovascular. Comecemos pelo coração. O coração é este órgão aqui que vocês veem. Uma bomba muscular, se forem ver muscular, oca, localizada geralmente no meio do peito, numa região denominada de mediastino médio, e ligeiramente deslocado para a esquerda, dada a presença deste músculo aqui, grande, que é o ventrículo esquerdo, mas deslocado para a esquerda. Em uma pessoa adulta, este coração corresponde ao tamanho de um punho fechado e pesa cerca de 400 gramas. O coração é uma bomba composta por 4 cavidades, 2 átrios ou aurículas e 2 ventrículos. Um ventrículo e uma aurícula esquerda, deste lado, desculpa, um ventrículo e uma aurícula esquerda e uma aurícula direita e um ventrículo direito. Daí que o coração é uma bomba dupla, porque tem um coração direito composto por uma aurícula direita e um ventrículo direito, e uma bomba esquerda composta por uma aurícula esquerda e um ventrículo esquerdo. Ambos esses compartimentos ou esses corações, esquerdo e direito, são separados por um septo, uma linha, que é o septo atrial e um septo interventricular, ou seja, que divide os átrios, septo atrial ou interatrial, e um septo ventricular ou interventricular. Este septo permite que não haja mistura do sangue rico em dióxido de carbono que chega no coração direito e o sangue rico em oxigênio que chega no coração esquerdo. Então, esta é a função do septo, garantir esta separação desses dois. Também, a nível do coração, pelas aurículas, nós temos a entrada de vasos sanguíneos, denominados de veias, e pelos ventrículos nós temos a saída de vasos sanguíneos, denominados de artérias. Retirem a ideia de que as veias transportam sangue desoxigenado e as artérias transportam sangue oxigenado. Isso era a ideia da escolinha. Em geral, era isso que aprendíamos lá na escolinha, porém aqui as coisas mudam. Essa ideia não estava totalmente errada, porque em geral é isso que acontece. Em geral, mas não quer dizer que acontece em tudo. Porém aqui vamos mudar um pouco de mentalidade e mudamos as definições. Veias são todos os vasos que transportam sangue para o coração, enquanto que as artérias são todos os vasos que transportam sangue do coração para diferentes partes do corpo. Então, as veias entram no coração e as artérias saem do coração. Então, nós temos aqui estas pintadas de azul, entre aspas, essas duas são as veias, essas aqui são as artérias, essas também são as veias. Esse pintado de vermelho é porque transportam sangue oxigenado e esse azul é porque transportam sangue rico em dióxido de carbono. Enfim, existem outras estruturas a nível do coração, né, que separam as diferentes estruturas do coração. No coração, as veias que entram são as veias cavas, uma veia cava superior e veia cava inferior, que levam sangue das diferentes partes do corpo para o coração. Também temos as veias pulmonares, que levam o sangue dos pulmões para o coração. As veias cavas, elas entram no átrio ou aurícula direita, enquanto que as veias pulmonares entram no átrio ou na aurícula esquerda. E as artérias, como eu disse, são estruturas que saem do coração. Existe uma artéria que leva sangue do ventrículo direito para os pulmões, para que seja oxigenado, que é a artéria pulmonar. E existe uma outra artéria que leva o sangue do ventrículo esquerdo para diferentes partes do corpo, que é a veia aorta. Então, são as veias, que é a artéria aorta, desculpa, artéria aorta que sai do coração. Então, as artérias saem do coração e as veias levam sangue para o coração. Separando as câmeras do coração, que são os átrios dos ventrículos, nós temos
válvulas. São denominadas de válvulas cardíacas. Nós temos as válvulas cardíacas de dois tipos. As válvulas atrioventriculares, que separam os átrios dos ventrículos, e as válvulas semilunares, ou válvulas pulmonar e aórtica, basicamente. Então, as válvulas atrioventriculares são duas. Uma que separa o átrio e o ventrículo direito, denominada de válvula tricúspide, porque tem três cúspides, que são essas três estruturas aqui. Uma, duas, três. Ou seja, uma, duas, três. Por isso, denominada de tricúspide. E temos do lado esquerdo, separando o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a válvula bicúspide ou válvula mitral. E esta aqui tem duas cúspides. É denominado de mitral porque esse aspecto aqui lembra uma boca de peixe ou aquele chapéu de papa. Aquele chapéu de papa denominado de mitra. Então, daí esse nome mitral, porque lembra aquele chapéu de papa, aquele chapéu grande que coloca na cabeça. Depois temos as válvulas semilunares. São semilunares porque têm esse aspecto de meia-lua. As semilunares vão separar os ventrículos das artérias. Temos uma válvula semilunar ou pulmonar ou uma válvula pulmonar que vai separar o ventrículo direito da artéria pulmonar. Porque, como eu disse, o sangue do ventrículo direito ou do coração direito é bombeado para os pulmões. Então, para isso, passa para a artéria pulmonar para que chegue até os pulmões. E este ventrículo direito é separado da artéria pulmonar por uma válvula, denominada de válvula pulmonar. E do lado esquerdo, separando o ventrículo esquerdo da artéria aorta, nós temos uma válvula aórtica, porque separa o ventrículo esquerdo da aorta. E qual é a função das válvulas? A função das válvulas é garantir que o sangue flua numa única direção, sempre dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos sempre para as artérias, seja ela pulmonar ou uma artéria aórtica. Então, o sangue tem que ter um fluxo unidirecional, uma única direção. Não pode ser dos ventrículos para os átrios, não. Tem que ser, chegou nos átrios pelas veias, dos átrios passar para os ventrículos, dos ventrículos serem bombeados para as artérias, seja ela pulmonar ou aórtica, mas numa única direção, formando aquele circuito fechado que nós vimos. Recapitulando, o coração é constituído por 4 compartimentos: duas aurículas, direita e esquerda. A aurícula direita recebe sangue venoso que vem das diferentes partes do corpo, enquanto que a aurícula esquerda recebe sangue oxigenado que vem dos pulmões. E temos dois ventrículos, direito, que bombeia o sangue venoso para os pulmões, sangue rico em dióxido de carbono para os pulmões para ser oxigenado. E temos o ventrículo esquerdo que bombeia o sangue arterial, ou seja, o sangue oxigenado para as diferentes partes do corpo. E já vimos que estas estruturas todas são separadas por válvulas que vão garantir esse fluxo unidirecional. O coração tem eventos que permitem o seu funcionamento. Funcionamento do coração, denominado de fisiologia cardíaca. E a fisiologia cardíaca é basicamente duas, que compõem a função do coração, que é o sangue contrair ou sangue relaxar. A contração ou relaxamento do coração é que permite que ele faça a sua função. O sangue vai contrair por um processo denominado de sístole para permitir a ejeção ou expulsão de sangue do coração para as artérias. Esse processo de ejeção do sangue do coração para as artérias é denominado de sístole, que é o período de contração do músculo cardíaco. E tem uma fase em que o coração precisa relaxar para que receba sangue. Esse receber sangue vai encher o coração de sangue. Esse período de relaxamento do músculo cardíaco para receber sangue é denominado de diástole. O ciclo cardíaco do coração é basicamente isso. Eventos que vão desde uma contração do músculo cardíaco até a próxima contração. E esse processo todo envolve duas fases.
a fase de sístole, a fase de contração do coração, em que a saída do sangue para os vasos, seja artéria pulmonar ou artéria aórtica. Temos a fase de diástole. Diástole, que é a fase de relaxamento do músculo cardíaco para que o coração possa encher-se de sangue, ou seja, os ventrículos encherem de sangue. Mais uma vez, temos dois processos básicos: sístole, contração do músculo cardíaco, e diástole, relaxamento do músculo cardíaco. O número de vezes que o coração vai contrair e relaxar em um minuto é denominado de frequência cardíaca. O número de vezes que o coração bate, ou seja, contrai, sístole, e relaxa, diástole, em um minuto. Quantas vezes o coração faz isso? Contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, é denominado de frequência cardíaca. Em geral, a frequência cardíaca é cerca de 80 batimentos por minuto. Varia entre 60 a 100 batimentos por minuto. Aquilo que eu disse, as células do corpo vivem dentro de uma faixa não de valores fixos, e a faixa de frequência cardíaca é de 60 a 100, que em média é de 80 batimentos por minuto. O volume de sangue que sai neste 1 minuto é denominado de débito cardíaco, porque o coração vai bater e relaxar em 1 minuto, a frequência cardíaca, e nessa frequência cardíaca, nessas vezes em que ele bate, ele vai tirando sangue. E a quantidade de sangue que sai em 1 minuto é denominado de débito cardíaco. E o débito cardíaco gira em torno de 5 a 6 litros por minuto de sangue no adulto. Ou seja, em 1 minuto, o coração bombeia cerca de 5 litros de sangue em uma pessoa adulta. Bem, quando o coração bate, ele permite que durante a fase em que ele bate ou ele relaxa, sejam criados alguns sons. E esses sons são possíveis de serem escutados a nível do tórax, ou seja, porque eu disse que o coração vive dentro do peito, ou seja, está localizado dentro do peito, não vive, está localizado dentro do peito, e aí no peito aí é possível escutar alguns sons cardíacos. Esses sons que são audíveis a nível do tórax são referentes ao encerramento das válvulas cardíacas durante o ciclo. O primeiro som, que é um som mais audível, mais forte, mais prolongado, é quando fecham as válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspides. E o segundo som, que é o mais curto, mais suave, é por encerramento das válvulas semilunares, a pulmonar e a aórtica. Ou seja, estas estruturas, quando fecham, as válvulas mitral, promovem o primeiro som, enquanto quando fecham as as semilunares produzem o segundo tom. Estas fecham durante a sístole, enquanto que as semilunares fecham durante a diástole. Ou seja, na sístole ouvimos o primeiro tom, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares, enquanto que na diástole ouvimos o segundo tom, que é o fechamento das válvulas semilunares. Bem, o coração tem uma atividade elétrica intrínseca, ou seja, o coração em geral bate por si só. Não precisamos nós aqui fora dizer coração bate, para não. O coração tem uma atividade intrínseca. Essa atividade intrínseca depende em geral de um nó. Bem, esse aqui é o sistema de condução do coração. Temos o nó sinusal, depois temos as fibras internodais, nó atrioventricular, o feixe de Is e temos as fibras de Purkinje. Esses são o sistema de condução: nó sinoatrial ou nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de Is e as fibras de Purkinje. Em geral, o nó atrioventricular, o nó sinusal, o nó atrioventricular, as fibras de Purkinje, elas podem disparar cargas elétricas e estimular o coração a bater. Mas o nó sinusal é que é denominado como marca-passo, aquele que define, tipo, aquele que diz que não, agora vamos bater tantas vezes, vamos bater coração, bate 60 vezes. Tá. Então ele é o marca-passo, porque possui uma frequência rítmica mais rápida em relação às outras partes do coração, como o nó atrioventricular e as fibras de Is e o sistema de Purkinje. O nó
sinusal descarrega, né, frequências rítmicas 60 a 100 vezes em 1 minuto, enquanto que no átrio ventricular descarrega 40 a 60 por minuto e as fibras de Purkinje de 20 a 40. Se vocês forem ver, o nó sinusal é quem descarrega mais rapidamente. Por ele descarregar mais frequências, mais impulsos elétricos em 1 minuto, por isso que é denominado de marca-passo, aquele que comanda, aquele que comanda. Então, possui uma frequência rítmica mais rápida em relação a outras partes. Então, por isso que os impulsos que são produzidos no nó sinusal ou no sinoatrial, eles vão se espalhar para os átrios pelas fibras interatriais, fibras internodais, e também vão se espalhar para os ventrículos, estimulando as áreas do coração a contraírem-se. E, por fazerem isto, eles são os comandantes. Por isso que o nó sinusal torna-se o ritmo de todo o coração. Forem a ver, eu disse que o coração bate cerca de 60 a 100 vezes em 1 minuto, em média 80. Isso quem comanda é o nó sinusal. E por nó sinusal comandar, chamamos ele de marca-passo. Quando os impulsos surgem do nó sinusal, chamamos desse ritmo sinusal. Ritmo sinusal. É muito importante isso. Bem, embora o coração tenha estímulos por si só, tenha uma atividade intrínseca para poder ser impulsionado, ele também é comandado, entre aspas, em algumas situações, pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E as funções de como o simpático e o parasimpático atuam estão aqui. Através de liberação de noradrenalina, o simpático aumenta a atividade cardíaca, aumenta a frequência cardíaca, o número de vezes que o coração vai bater, aumenta a força de contração, fazendo com que o coração ganhe mais força e impulsione mais sangue para sair do coração e aumenta o fluxo de sangue através dos vasos coronários, que são os vasos para o coração, aumentando a nutrição do próprio coração. E o sistema parasimpático faz basicamente o contrário, diminui a frequência cardíaca, né? Diminui a força de contração e diminui o fluxo sanguíneo. Então aqui está o nó, as fibras parasimpáticas, elas inervam o nó sinoatrial, geralmente são os átrios, enquanto que as fibras simpáticas inervam o músculo ventricular em geral, garantindo essa contração do coração. Por gerar, como vimos aqui, né, o coração tem atividade elétrica, faz isso por impulsos elétricos. Então, por gerar esses sinais elétricos, que depois esses sinais elétricos são espalhados pelos tecidos vizinhos, porque é água, vocês sabem que a água conduz a eletricidade, e o nosso corpo basicamente é constituído de água. Esses sinais elétricos saem do coração, se espalham para os órgãos vizinhos e também chegam até a pele. E por chegar até a pele, nós podemos fazer o estudo do coração, estudando essas ondas elétricas que se espalharam até a pele. E o registro dessas ondas elétricas geradas, esses sinais elétricos, pode ser feito num papel ou num monitor chamado de eletrocardiograma. São aqueles aparelhos que vocês veem aí nas novelas a fazerem toda hora tic, 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 tic. Tem umas linhas que sobem e descem, sobem e descem, tic, tic. Aquilo é um eletrocardiograma que registra a atividade elétrica do coração. No coração normal, um ciclo completo é representado pelas ondas P, esta aqui, onda P, onda R, onda Q, R, S e onda T. Ou seja, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, por aí em diante. Então aqui temos o eletrocardiograma que tem essas ondas P, Q, R, S e T. Então, isso tudo mostra uma determinada atividade do coração, geralmente em 8 segundos. A onda P, ela vai representar a despolarização dos átrios, ou seja, a atividade das aurículas em geral. E o complexo QRS vai mostrar a atividade do ventrículo, ou seja, a contração, não a contração, a despolarização, mas para vocês fica a contração dos ventrículos. A onda P, a contração das aurículas, as aurículas contraem para que o sangue saia dos átrios para o ventrículo. E o ventrículo, isso durante a diástole. E na sístole, o ventrículo contrai para que o sangue que está nos ventrículos passe para as artérias. Depois relaxa para que depois possa receber sangue. Então,
A onda P mostra a contração das aurículas, como é que está, e o complexo QRS, que tem a onda Q, R e S, mostra a contração dos ventrículos, e por fim temos a onda T, que mostra o relaxamento dos ventrículos. Essas são as ondas que compõem o eletrocardiograma, basicamente. Onda P, contração das aurículas, complexo QRS, contração dos ventrículos, e a onda T, que é a repolarização. Mas, em geral, não é bem isto que acontece. O que acontece é que apenas são registros elétricos. Não que o coração vai contrair ou está a contrair isso, mas em condições normais, quando despolariza, né? Ou seja, quando há um impulso nervoso, o coração basicamente tem que contrair. Então, onda P, contração das aurículas, que essa é a ideia que deve ficar na vossa caixa, nas vossas cabeças. Complexo QRS, contração dos ventrículos, e onda T, relaxamento dos ventrículos. Então, o coração, depois de contrair, ejeta sangue, e esse sangue vai para os vasos sanguíneos. Geralmente é por onde o sangue vai circular, ou sai do coração para diversas partes pelas artérias, ou entra no coração pelas veias. Então, as artérias, os vasos sanguíneos do corpo são artérias, capilares e veias, são os principais. Porém, tem uns intermediários. Então, temos as artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Mas os mais importantes são artérias, capilares e veias. As artérias são vasos que saem do coração, vão se ramificando, vão formando várias ramificações. A primeira grande é a artéria aorta, depois vai se ramificando em várias outras. As arteríolas são a porção mais fina das artérias, e essas regulam o fluxo sanguíneo. Depois, essa porção fina vai continuar-se como capilares, que são já redes muito ramificadas, que se originam das arteríolas e retornam o sangue às vênulas, que é o local, e basicamente a nível dos capilares, onde ocorrem as trocas de substâncias. Depois, temos a continuação dos capilares pelas vênulas, que é o começo do circuito venoso. Temos as veias, que são vasos que vão devolver esse sangue que passou pelas trocas nos capilares e começou pelas vênulas. De novo, esse sangue chega até o coração, graças às veias. O sangue que circula nas artérias é aquele que sai diretamente do coração, então vem com muito fluxo sanguíneo, muita pressão, porque foram impulsionados por uma bomba que é o coração. Quando que o sangue que circula nas veias já não tem muita pressão. Para que esse sangue não volte para os capilares, porque não tem pressão, ele possui válvulas. Essas válvulas também vão permitir que o sangue tenha um fluxo unidirecional. Estamos já a sair dos membros inferiores para o coração, então a direção tem que ser para o coração. Por isso, possui essas válvulas que, a cada contração, vão abrindo, permitindo que o sangue vá num compartimento, depois fecham, permitindo que o sangue não reflua, ou seja, não volte, não retorne, né? E permaneça o seu fluxo unidirecional. Essa é a função das válvulas. Mais uma vez, as veias levam o sangue ao coração, vindo de diversas partes do corpo. Tem paredes mais finas que as artérias por receberem sangue de grande pressão, têm paredes mais espessas e levam sangue do coração para diversas partes. Os capilares levam o sangue até os tecidos, ou seja, permitindo as trocas de oxigênio entre as células e o sangue. Dependendo de para onde o coração vai bombear o sangue, nós podemos dividir a circulação em dois: circulação pulmonar ou pequena circulação e circulação sistêmica ou grande circulação. O coração direito, como eu disse, bombeia sangue para os pulmões e dos pulmões esse sangue volta até a aurícula esquerda. Esse circuito que eu tracei é um circuito pequeno, bem curto, denominado de circulação pulmonar, porque o sangue sai do coração direito, que é o ventrículo direito, para os pulmões, é oxigenado e dali retorna para a aurícula esquerda. E terminou o circuito da pequena circulação. Coração direito, pulmões e coração esquerdo. Depois temos a grande circulação ou circulação sistêmica. A circulação sistêmica é porque vai levar o sangue para os diferentes sistemas e órgãos do corpo, diferente dos pulmões. Então, para todas as partes do corpo, até para o próprio pulmão também recebe sangue do sistema
da grande circulação. E essa grande circulação começa no ventrículo esquerdo, vai para todos os órgãos e tecidos, depois retorna para a aurícula direita e assim termina a grande circulação. Coração esquerdo, diversas partes do corpo, coração direito. Então, dois tipos de circulação: circulação pulmonar ou pequena circulação, circulação sistêmica ou grande circulação. Esses são os principais vasos sanguíneos que eu decidi trazer para vocês. Vamos começar pelas artérias. Temos a artéria aorta, que é aquela que sai logo no coração. Logo que o coração bate, então temos a artéria aorta do lado esquerdo, temos a artéria pulmonar do lado direito. O coração direito bombeia para os pulmões, passa pela artéria pulmonar, e o coração esquerdo para diversas partes do corpo passa pela artéria aorta. Depois temos a artéria carotídea, né, que é esta aqui a nível do pescoço, e leva sangue para a cabeça, né, o cérebro, a face, o pescoço da artéria carotídea, que passa aqui a nível do pescoço, como vocês podem ver. Temos a artéria subclávia, que é esta aqui, que depois vai dar a artéria braquial, a artéria radial. A artéria radial é importante também para o pulso, né? Pulso radial, e é facilmente palpável, né? Nível do braço. É o que acontece nos filmes, como iremos ver mais adiante. Temos a artéria ilíaca que vai dar a artéria femoral e a artéria poplita, assim como a artéria pediosa, e nós também podemos ver o pulso dessas artérias, né? Dos membros inferiores, a artéria ilíaca, que vai se bifurcar, vai continuar, né, com a artéria femoral e poplita. E temos a artéria coronária, que é a que vai irrigar o coração. Das veias, a mais importante é a veia jugular, que drena o sangue da cabeça, né, do cérebro. Temos a veia cava superior e a veia cava inferior, que levam o sangue para o coração. A veia cava superior, sangue da cabeça, dos membros superiores até o coração. E a veia cava inferior, dos membros inferiores e da outra parte da região inferior do corpo para o coração. Veias femorais, é importante, às vezes vocês vão funcionar para tirar sangue, né, na enfermagem. Vão tirar sangue através da veia femoral quando não encontrar as outras veias, né, como a veia braquial, a veia cefálica ou a veia basílica, por aí em diante. Temos a veia safena, né, dos membros inferiores, e a veia porta, que drena o trato gastrointestinal, né, e leva o sangue para o fígado. Então, a veia porta são as principais veias que eu trouxe para vocês. Agora vamos falar do pulso e da tensão arterial, que é a última parte da nossa aula. A pressão sanguínea, vamos começar daqui, ou tensão arterial, é a força que o coração exerce sobre as paredes dos vasos. Como nós vimos, quando o coração contrai, ele tem uma determinada pressão, e essa pressão vai se estender para as paredes dos vasos. Então, a força que o coração tem contra as paredes dos vasos, tanto quando contrai na sístole, ou quando está a relaxar na diástole, é denominada de pressão sanguínea, pressão do sangue sobre os vasos. Essa pressão pode ser uma pressão sistólica, quando é medida durante a sístole, quando o coração contrai, então temos uma pressão sistólica, e quando o coração relaxa e o sangue ainda continua a fluir, tem uma pressão diastólica ou pressão mínima. Em geral, a pessoa normal tem uma pressão de cerca de 120 milímetros de mercúrio, que é a pressão sistólica, e 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão diastólica. E a pressão sanguínea depende muito do débito cardíaco, do volume de sangue que sai. Quanto maior for o volume de sangue, maior é a pressão arterial, porque maior será o volume de sangue a pressionar os vasos. Daí que a força exercida será maior, né? A união faz a força. Temos a resistência vascular periférica. Se houver vasoconstrição, há maior proximidade dos vasos contra o coração, ou seja, há muita força que o sangue vai ter que fazer para passar nesses vasos. Daí que a pressão arterial também vai aumentar. E o pulso é o reflexo da pressão que o sangue vai exercer sobre os vasos, né? E isso a cada contração cardíaca. Ou seja, cada contração vai ser gerada uma onda de pressão. Essa onda de pressão vai se propagar a nível
dos vasos. Então, essa propagação desta onda que cria a pressão a nível da parede dos vasos é denominado de pulso. O pulso, né? O pulso ou pulsação é esse reflexo da pressão arterial. E nós podemos palpar o nosso pulso facilmente pressionando aí a artéria radial a nível da região radial, né? Do rádio, que é o osso do membro superior, a nível do antebraço. Ou podemos pressionar aí a artéria carotídea a nível do pescoço, aqui assim, como vocês veem, e também sentir a pulsação das veias, que é a pressão do sangue sobre a parede dos vasos. Vocês já viram muito isso nos filmes, quando chegam, pegam o pulso de uma pessoa que está estatelada no chão, ou que desmaiou, por aí, então sempre palpam o pulso radial ou pulso carotídeo. É mais ou menos isso que estavam a fazer nas novelas. A pressão sanguínea ou a pressão arterial pode ser medida por esse instrumento aqui chamado de esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Esse é o nome, não aqueles nomes esquisitos que vocês falam. Então, a medição da pressão arterial, em geral, já não se usa muito o esfigmomanômetro manual, já temos os digitais, mas é sempre bom saber como usar o esfigmomanômetro manual, porque aqui em Moçambique, né, no nosso país, em geral, ainda há áreas muito recônditas e que ainda usam os esfigmomanômetros manual, nem aqui na cidade, nem nas cidades também, como na cidade de Maputo, também usa-se muito o esfigmomanômetro manual ainda. Porém, algumas pessoas já começaram a desmamar do esfigmomanômetro manual e passarem para o esfigmomanômetro digital. Então, primeiro temos que colocar o esfigmomanômetro e pressionar e encher a bolsa de ar. A bolsa de ar temos que encher acima dos 120 milímetros de mercúrio, que sabemos que é a pressão normal. E com o estetoscópio, depois de passarmos essa pressão de 120 milímetros, a insuflarmos essa bomba aqui, né? Enchemos isto. Então, nós colocamos o estetoscópio para verificar se ainda há passagem de sangue pela artéria. Em geral, podemos palpar também o pulso radial e assim que o pulso parar, nós insuflamos ainda mais uns 20 milímetros de mercúrio acima deste normal. Depois, a pressão na bolsa de ar vai ficar entre 180 a 120 milímetros de mercúrio, que permite o fluxo de sangue durante as estudos. Então, depois nós colocamos o estetoscópio e auscultamos. Vamos desinsuflar esse manguito, abrir um pouco, começar a retirar ar. E depois vamos auscultar com o estetoscópio. E esse estetoscópio, ao registrar o primeiro som que nós formos a ouvir, enquanto reparamos para o manômetro, então nós vamos ouvir o primeiro som. Esse som, esse barulho de vai ser refletido aqui a nível do esfigmomanômetro. Então, nós ao ouvirmos esse som, vamos reparar onde é que a nível do esfigmomanômetro marcou. Vai marcar, por exemplo, 120. Depois vamos continuar a escutar até ver aonde os sons já não são audíveis, onde já não conseguimos ouvir os sons. E, em geral, sempre numa pessoa normal vai parar a nível dos 80 milímetros de mercúrio ou abaixo disso. Já vimos que o normal gira em torno de 120 a 80. Então, o primeiro som que vamos escutar é a pressão sistólica, ou a pressão máxima, e quanto mais tiver a diminuir até onde nós formos a ouvir o último sonzinho, essa seria a pressão diastólica. Bem, chegado até aqui, muito obrigado por ter assistido essa aula de Anatomia e Fisiologia Humana, Estruturas e Funções. Eu sou Agni Alojamento e nos vemos na próxima aula.